do programa Alesp Cidadania e vamos falar sobre aquecimento global. De acordo com os novos dados climáticos, as chances da elevação da temperatura global ultrapassa 1,15 graus. E para falar sobre esse assunto, estou com Delton Carvalho, professor de Direito Ambiental, e Carlos Nobre, cientista. Obrigada pela presença, sejam bem-vindos. Muito prazer, muito obrigado. Muito prazer, uma satisfação estar com vocês aqui. Eu quero começar com o professor Carlos. Professor, eu quero que o senhor faça uma análise. Como o senhor vê hoje o meio ambiente em relação ao aquecimento global? O que pode fazer para não piorar essa situação? Professor, você abre o áudio. Teve uma falha técnica? Isso mesmo. O desafio é muito grande. Eu considero o maior desafio que a humanidade já enfrentou, pelo menos, se a gente considerar assim, a civilização, 5.000 anos, né? Nós criamos as civilizações, os conglomerados humanos, a agricultura e recentemente, a moderna indústria. Então, nunca nós tivemos um desafio tão grande. Por quê? Porque o Acordo de Paris, reformado durante a Convenção Climática, a COP26 em Glasgow, em 2021, ele exige que nós consigamos reduzir em 50% as emissões até 2030, em 8 anos. E depois zerar as emissões líquidas. Mas, professor, isso é possível reduzir? Parece muito difícil, né? Provavelmente em 2023 nós teremos o maior índice de emissões da história. Então parece muito difícil porque quase 70% das emissões são queima de combustíveis fósseis, depois vem a agricultura, inclusive com desmatamentos. Então é muito difícil. É por isso que eu digo, esse é o maior desafio que a humanidade já enfrentou e nós corremos um risco muito grande. Se não conseguirmos atingir esses objetivos, a temperatura subirá muito mais do que 1,5 graus e se as emissões continuarem altas, elas poderão chegar em meados do século 2,3 a 2,5 graus. E, professor Carlos, continuando na sua questão, e se aumentar mais, o que pode acontecer? Se, por exemplo, aumentou 4 graus, pode piorar a situação. Qual que é a consequência disso? Olha, 4 graus é uma tragédia, é uma total tragédia. Se a temperatura subir 4 graus, por exemplo, praticamente toda a floresta amazônica desaparece. Meu Deus. Enorme quantidade de áreas, solos congelados na Sibéria, no norte do Canadá, no Alasca, que são chamados permafrost, que tem milhões e milhões de anos que eles foram congelados, é uma enorme quantidade de carbono e também de metano. Então, tudo isso vai para a atmosfera. E, só para dar uma noção simples do que muita gente não sabe, 4 graus. Vamos pensar, cidade do Rio de Janeiro. Aumentou a temperatura global 4 graus, terá aumentado, em média, 5 graus e meio no Rio. No Rio é cidade costeira, muito próxima do oceano, com cheio de umidade. Se chegar nesse ponto, em mais de 300 dias por ano, por várias horas durante o período mais quente, à tarde, as pessoas não vão poder sair na rua, porque passa do limite do corpo humano. O estresse térmico que leva à morte. Um bebê, um idoso, dura meia hora nesse clima quente e muito úmido. Nós não conseguimos perder calor do corpo. E uma pessoa muito saudável não passa de 2 horas. Então, é um planeta inabitável. Cidades costeiras, em praticamente todas as cidades em latitudes tropicais, e depois, mesmo nas latitudes médias, cidades, durante o inverno, também atingirão. O mundo fica praticamente inabitável, só o Ártico, a Antártica e o topo de montanhas terão condições ainda de manter o ser humano. Por isso, é impossível nós deixarmos isso acontecer. Não podemos. De novo, é o maior desafio que a humanidade já enfrentou.
E, professor Carlos, o senhor é estudioso da área, o senhor estuda a Amazônia, e a Amazônia é muito importante para o aquecimento global. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho como é que estão esses estudos, qual que é a relação para quem está em casa? Olha, as florestas tropicais todas, elas prestam um imenso serviço ecossistêmico, que isso eu estou falando no planeta todo, que elas removem de volta 1/3 de todo o gás carbônico que nós jogamos na atmosfera, queimando os combustíveis fósseis, com a agricultura, até com os desmatamentos. Então, as florestas, elas removem através da fotossíntese. A floresta amazônica, lá nos anos 90, até 20 anos atrás, ela removia mais de 2 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano da atmosfera. Ela foi perdendo essa característica. Uma grande parte da Amazônia, no sul da Amazônia, ali que vai do Atlântico até o sul da Bolívia, a floresta ali, grande parte daquela floresta, ela está perdendo carbono, ela perdeu aquela característica de remover, porque ela está muito próximo do que nós chamamos um ponto de não retorno. A mortalidade das árvores aumentou demais, ela está mais quente, mais seca. A estação seca em toda essa imensa região, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, já aumentou 4 a 5 semanas nos últimos 40 anos. Então, o clima está ficando muito próximo do clima da savana tropical, ao sul e ao norte da Amazônia, e, portanto, o risco é imenso. Se isso acontecer, se ela passar desse ponto de não retorno, em 30 a 50 anos, nós perdemos 50 a 70% da floresta. Por que isso está acontecendo? É a soma do aquecimento global, que está induzindo secas muito extremas na Amazônia, 2005, 2010, 2015, 2016, 2020. Antes tinha uma seca mais forte a cada 15, 20 anos, agora nós estamos tendo 2 secas muito fortes, muito extremas por década, e o desmatamento e a degradação. A floresta é muito eficiente, em dezenas de milhões de anos ela se desenvolveu com uma imensa eficiência de reciclar água. Então cai a chuva, as raízes puxam aquela água, jogam para as folhas jogam o vapor d'água para a atmosfera, formam novas nuvens e assim por diante. Então, eficiente reciclagem. Quando você desmata, já 2 milhões de quilômetros quadrados na Amazônia estão desmatados, 1 milhão de quilômetros quadrados, degradados, outro 1 milhão de quilômetros quadrados, essa capacidade de reciclagem diminui. Então, essa soma que a gente chama sinergística do aquecimento global, secas mais extremas e o desmatamento, perda da reciclagem de água da floresta, essa soma está causando a Amazônia chegar muito próximo desse ponto de não retorno. E, para evitar isso, nós temos que zerar o desmatamento, a degradação, e nós temos que criar talvez o maior projeto de restauração florestal do mundo, restaurar enormes áreas no sul da Amazônia, deixar a floresta secundária ali crescer rapidamente. Se fizermos isso, quem sabe nós conseguimos ainda salvar a floresta amazônica. Sim. Amém. Deus ouça. E, Delta, eu quero fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é autor do livro Desastre Ambiental e Regulação Jurídica. Eu quero que o senhor fale um pouquinho sobre esse livro, que o senhor é autor, que o senhor fala um pouco de Brumadinho, de Mariana. Então, você explica para quem está em casa o tema que o senhor aborda. Boa tarde. Eu quero, antes de mais nada, saudar meu caro amigo professor Carlos Nobre, saudar a LESP por um debate tão importante como esse que nós estamos tendo aqui. Esse é um assunto necessário, como o professor Carlos Nobre vem chamando a atenção há muitos anos. No meu livro, eu debato o papel do direito na prevenção e na resposta e compensação às vítimas em casos de desastres. E desastres, nós estamos falando em desastres chamados de naturais, eles não são naturais, eles são produzidos e têm contribuição humana. Então, eu particularmente prefiro uma designação de desastres físicos, mas toda a nomenclatura internacional refere desastres naturais, vem sendo chamado mais recentemente como desastres climáticos. De outro lado, nós temos, como tu bem
mencionaste, Flávia, nós temos os desastres chamados antropogênicos, que são aqueles produzidos por atividades econômicas, como Mariana e Brumadinho. O Brasil é um país que durante muito tempo se auto-intitulou como um país imune a desastres. Isso não é verdade. Nós temos de longa data desastres históricos e com este fenômeno muito bem descrito no vídeo anterior e pelo professor Carlos Nobre, a emergência climática que nós estamos vivenciando vem exacerbando também esses fenômenos climáticos extremos. O Brasil é muito vulnerável a esses fenômenos climáticos extremos. Nós estamos vendo, nesse momento, a ocorrência de um desastre histórico no litoral norte de São Paulo. E as minhas pesquisas envolvem essa relação entre o papel do direito e a prevenção a esses fenômenos. O Brasil tem uma legislação bastante razoável, que é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, mas nós temos um problema muito sério de fiscalização e implementação dessa legislação. Nós temos um déficit regulatório que o nosso país é carente no ataque às vulnerabilidades, né? As fragilidades que boa parte da nossa população detém, assim como no controle dos riscos ambientais. Desastres, sejam eles antropogênicos, sejam eles socioambientais, eles decorrem sempre dessa equação: vulnerabilidade e risco. E é aí que o direito tem que tratar e prevenir desastres, conter desastres. O professor Carlos Nobre falava antes, e esse é um aspecto muito importante, mitigar as mudanças climáticas, ou seja, conter o avanço das mudanças climáticas, combater desmatamento, implementar cada vez mais energias de fonte renovável, entre outras medidas. Mas, além disso, existe todo um processo de necessidade de adaptação que o Brasil, que o Estado de São Paulo precisa implementar. Ou seja, esse planeta que tem uma nova conjectura climática e que, portanto, está exposto a eventos climáticos com maior frequência, com maior intensidade, esse país, os municípios, os estados precisam estar preparados para lidarem com uma nova caracterização climática. Sim. Delton, você comentou que temos que estar preparados. O que o governo, o prefeito pode fazer nessa situação? A gente teve a situação do município do São Sebastião. O que pode mudar? O que deveria ser feito da parte jurídica que não foi feito? Muito bom o teu questionamento, porque ele me permite chamar a atenção que os sistemas, os desastres que mais nos atingem historicamente são chuvas intensas, vão aumentar com mudança climática e deslizamento de massa. E exatamente o que ocorreu na região litorânea do estado de São Paulo. Pois bem, a legislação brasileira ataca este ponto a partir da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, colocando como eixo principal a prevenção, o que é correto. De que forma? A legislação baseia todos os instrumentos a partir da seguinte lógica: os municípios devem controlar a ocupação do uso do solo, evitar a ocupação de áreas de risco, reacomodar quem está nas áreas de risco ou efetuar obras que contenham os riscos, evitando a ocupação de novas áreas dessa medida. Como isso é feito segundo a legislação? A legislação nacional é de 2012, 12.608 de 2012. Ela estabelece um cadastro de municípios críticos que só foi implementado, ainda sob o ponto de vista muito programático, sem eficiência prática, em 2021, por meio do decreto 10.692. Só para que tenham uma ideia, os municípios que estão no cadastro precisam ter mapa de risco,
feito com base em cartas geotécnicas. E esse mapa de risco, das áreas de risco do município, o tipo de risco, o que deve ser feito para prevenir, ele deve ser levado para o plano diretor do município, criando áreas, regiões de risco que devem ter, por evidente, restrições à ocupação do solo nessas áreas mais vulneráveis. A partir destas lógicas de instrumentos, o poder municipal, o poder estadual e até a União têm o dever de fiscalizar e evitar ocupação de novas áreas. Pois bem, o Cadastro Nacional, pasmem, tem apenas 27 municípios, dados de 27 de fevereiro de 2023, agora eu consegui os dados. Apenas 27, e para mostrar como o sistema é deficitário, os municípios do litoral norte de São Paulo, assim como muitos municípios brasileiros, não estão no cadastro. E, portanto, não obtém formalmente essa estrutura de mapa de risco, de inserção no plano diretor, e, na mesma medida, tem dificuldade na obtenção de recursos do governo federal ou mesmo do governo estadual para fazer esse sistema de mapeamento de áreas de risco, de capacitação. Isso é ciência. O professor Carlos Nobre nos explicava questões científicas das mudanças climáticas. Os mapas de riscos são uma sobreposição dessas vulnerabilidades climáticas, dos fenômenos climáticos que vêm sendo exacerbados, na mesma medida que são confrontados com as regiões vulneráveis, a ocupação do solo, que é feita de forma desordenada. Resumidamente, nós precisamos implementar a legislação que nós já detemos, e isso já seria um grande avanço se fiscalizado e pensado pelo planejamento público. Obrigada. Professor Carlos? Professor, eu queria te fazer uma pergunta. Em relação, a gente vê muitos vídeos na internet do recuo dos oceanos. Tem alguma relação com o aquecimento global ou não? Bom, vamos lá, vamos olhar uma coisa que é um pouquinho complexa. De fato, os oceanos não estão recuando. Nós temos um aumento de 20 a 25 centímetros do nível dos oceanos globalmente falando. Então, em todas as costas, os oceanos estão aumentando, eles estão penetrando nas costas. Às vezes, o que as televisões têm mostrado é quando a gente tem um terremoto no fundo do oceano, esse terremoto ele gera uma imensa onda que se chama tsunami. Aí, quando essa onda está propagando, ela levanta tanto a água que ela puxa a água da costa. Então, se você vê os últimos tsunamis, as pessoas percebem, alguns minutos antes do tsunami chegar, a água da costa vai tudo para dentro do oceano, fica tudo, a areia toda exposta, nunca ninguém viu aquela areia. Ele puxa, é porque a onda é tão alta que ela puxa aquela água, mas aquela onda do tsunami explode, e aí ele invade toda a costa. Às vezes um tsunami pode ter uma onda de 10 a 15 metros de altura. Ele explode, invade, às vezes, dezenas de quilômetros para dentro da costa. Então, aquele momento que parece que o oceano foi para trás, é porque a onda do tsunami está chegando. Agora, fora tsunamis que acontecem quando existe um terremoto lá nas placas geológicas que estão no fundo do oceano, nós temos, de fato, aumento do nível do mar globalmente. E, por exemplo, só vou contar a história, estado de São Paulo, quando eu era criança, eu ia na praia do Itanhaém, e ela é muito plana. Sim. E eu jogava futebol num lugar, isso quando eu tinha 7, 8 anos de idade, década de 50. Eu me lembro que em 2012, 2013, eu voltei a Itanhaém
não existe mais aquele lugar. A praia já sumiu, o mar já subiu. Então, o lugar que eu jogava futebol quando criança já é mar agora. Então, e mais, só para concluir a resposta. Uhum. O nível do mar continua aumentando e ele vai aumentando cada vez mais, como a introdução mostrou, o derretimento dos mantos de gelo, das geleiras, aquela água cai no oceano, aumenta o nível do mar. A água mais quente, ela tem uma densidade menor, ela expande também. E vamos supor que a gente tenha total sucesso no Acordo de Paris e não deixamos a temperatura passar de 1,5 grau. Qual vai ser o nível do aumento do mar de equilíbrio com 1,5 grau? Em 1000 anos é 3 metros. Isso com 1,5 grau. Então, nós temos que nos preparar muito, com 3 metros de aumento do nível do mar, inúmeras, dezenas e dezenas de milhões de pessoas não conseguirão mais continuar morando em áreas muito próximas do mar. Então, é só para lhe dizer, mesmo com 1,5 graus, a longo prazo, nós vamos ter um grande aumento do nível do mar. Com 2 graus, o equilíbrio se dará em 6 metros. Sim. Professor Carlos, eu queria ainda continuar nessa questão, que é um assunto bem importante. Nós temos algumas fotos também, que eu queria que o senhor comentasse. Essas fotos que fala sobre 35% da indústria, as emissões de gases, né, do efeito estufa para o setor. A gente verifica aí, não sei se você consegue verificar, 35% é da indústria, né, processos industriais, 20% é da agricultura, 18% é eletricidade, 16% é o transporte e 8% é queima de combustível com origem desconhecida. E 3% é resíduos. E nessas fotos a gente verifica uma preocupação bastante importante, porque assim, o transporte, ainda não temos esse hábito, né, da bike. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância da bike, o pessoal prefere de carro. Você acha que falta muito para que tenha essa conscientização da população? Da importância, não só da bike, também do esporte? Olha, como eu já tinha falado antes, cerca de 70% das emissões é queima de combustíveis fósseis, né? Vários dos setores mostrados nessa figura, grande parte das emissões da indústria é a queima de combustíveis fósseis, grande parte das emissões da energia é gerar energia elétrica com termoelétricas a carvão, petróleo ou gás natural. A maior parte das emissões do transporte é queima de combustíveis fósseis e também até mesmo um pouco desses 20% da agricultura é também a queima de combustíveis fósseis para os tratores e para as máquinas agrícolas. Então, é lógico que o número mostrou 16%, todas as emissões vêm do transporte de queima de combustíveis fósseis. Então, é lógico que uma modificação do padrão de transportes pode significar uma redução considerável das emissões, sem dizer também que o sistema com ciclovias, né, muito ampliada, por exemplo, a Holanda é o país que mais tem ciclovias no mundo, a população toda é super capacitada, treinada por décadas e décadas. Isso é um costume holandês que nem tem a ver com o aquecimento global. Isso é o costume dos holandeses também, um país que não tem muitas montanhas, é plano. E então, se isso acontecer, tem uma enorme melhoria, é muito mais sustentável um sistema de transportes que utiliza muito menos veículos, em todos os sentidos. Por exemplo, a poluição da queima de combustíveis fósseis, principalmente o diesel, nas cidades mundiais e globalmente falando, ele mata mais de 8 milhões de pessoas, a poluição. Isso sem contar que eles são gases de efeito estufa, mas a poluição. Então, também diminuir muito o uso desses transportes melhora muito a saúde das populações, aumenta muito a qualidade de vida. Por exemplo, na cidade de São Paulo, a população que vive em São Paulo, em média, ela perde 2 anos de vida. A expectativa de vida diminui 2 anos devido à poluição na cidade de São Paulo. Aquelas pessoas pobres que moram nas periferias
e que tomam os ônibus viajam para ir no trabalho 1h30, 2 horas, ida e volta, essas pessoas diminuem 4 anos de expectativa de vida pela poluição do ar. Então, tudo isso melhora muito, protege a saúde do planeta, diminui o risco do aquecimento global e melhora muito a qualidade de vida das populações. Mas é lógico que, por outro lado, não podemos esquecer que hoje já existem soluções sustentáveis para o transporte. É a eletrificação do transporte. Por exemplo, a China já tem mais de 600 mil ônibus elétricos. O Brasil ainda tem muito pouco. Mas esse é o caminho. Lógico, muitas populações residem muito distantes dos seus locais de trabalho. Nas grandes cidades brasileiras é muito comum a pessoa residir nas periferias, bairros mais pobres, 20, 30, 40 quilômetros do local de trabalho. Pode ir de bicicleta? Pode, mas ainda nem temos ciclovias, precisamos criar todas essas ciclovias. Mas ônibus elétrico é muito mais sustentável e, portanto, nós temos que caminhar também, quase que zerar a queima de combustíveis fósseis nas grandes cidades para salvar a vida de milhões de pessoas. Então, também eletrificação. O Brasil, nessa questão da eletrificação da frota de ônibus, de veículos e carros, ainda o Brasil está muito atrasado, mas nós temos um imenso potencial, porque o Brasil é um dos países que tem a matriz de geração elétrica das mais limpas do mundo, é a nossa matriz, e o enorme potencial que nós temos de radiação solar, de energia do vento, eólica. Então, o Brasil poderia se tornar um dos primeiros países realmente a quase que zerar as emissões por queima de combustíveis fósseis. Obrigada, professor. Voltando para o Delta, eu queria voltar um pouco no desastre ambiental. Tem uma pesquisa que em Mariana, Minas Gerais, o maior desastre ambiental do país foi em 2015, e as multas aplicadas pelo IBAMA da mineradora Samarco somaram 345 milhões. Eu quero que o senhor fale um pouquinho da situação de Mariana, na parte jurídica. Bom, Mariana é o maior, como bem mencionado, Mariana é o maior desastre ambiental do Brasil. A lama percorreu em torno de 700 quilômetros. Houve um déficit regulatório, houve um déficit de análise de risco. A previsão dos mapas de risco e dos planos que estavam no licenciamento ambiental previam a lama apenas até 2,5 quilômetros. Isso é um erro de análise de risco, de previsibilidade, sobretudo no que diz respeito às consequências, de 99%. Esse desastre de Mariana, ele produziu 3 esferas de responsabilidade para um empreendedor, como é comum na área ambiental. As indenizações, que foram dezenas e milhares de ações, dezenas de ações coletivas para recuperar o meio ambiente e milhares de ações individuais por falta de água, por perda e prejuízo nas suas propriedades, etc. Essas ações, a questão de Mariana, e isso é que preocupa em alguma medida, ainda estão sub júdice. O processo judicial ainda está tramitando. Existem sistemas de indenização pela Fundação Renova, que indeniza e paga para auxílio emergencial. Desastres estão diretamente ligados a auxílio emergencial e é o maior sistema indenizatório do mundo, esse sistema da Fundação Renova. Mas, obviamente, nós visualizamos, nesse caso, o quanto o nosso país precisa se preparar para eventos dessa magnitude. Por quê? Porque ainda hoje não houve o reassentamento das pessoas que perderam suas moradias. As pessoas que perderam suas residências ainda hoje estão lutando na justiça. A boa parte das indenizações individuais não chegaram ainda num final processual.
Os danos coletivos, da mesma forma, ainda não chegaram a decisões finais, né? Já tivemos uma decisão em primeira instância, foram interpostos recursos. Então, essa é apenas a parte civil, indenizatória. As multas foram aplicadas pelo Estado de Minas Gerais e pelo governo federal. Há uma disputa judicial acerca da possibilidade dessa acumulação, se pode ser cobrado. Então, e na questão criminal, também a disputa judicial não chegou a resultado final ainda. Então, eu estava falando hoje, por uma coincidência, na Universidade de Nova York, e eles me perguntavam sobre o acesso à justiça no Brasil. E eu dizia, o acesso, entrar na justiça no Brasil não é difícil. O problema é obter uma decisão na justiça brasileira para casos complexos, como desastres, num tempo razoável. As ações judiciais no nosso país, sobretudo essas de enorme complexidade, elas levam muito tempo. E levando muito tempo, o maior prejudicado são as vítimas, os vulneráveis. Existe, então, um debate hoje que se coloca, que me parece absolutamente necessário, que é da justiça climática. Os mais afetados são os mais vulneráveis. Nós podemos ver quem são os mais afetados agora no litoral norte de São Paulo. Quem são os mais afetados lá no desastre de Mariana, de Brumadinho. Nós vamos ver aquela equação que eu citei antes. Vulnerabilidade e risco. Os mais vulneráveis são mais expostos e mais afetados pelos desastres ambientais. Sejam eles de natureza industrial, né, humana, como Mariana e Brumadinho, sejam os climáticos, que também afetam de forma desproporcional os mais vulneráveis. Portanto, o direito tem um papel determinante nesse processo. Reduzir vulnerabilidades. Como é que se reduz? Ordenando o solo, estabelecendo mapas de risco, estabelecendo devida fiscalização, estabelecendo sirenes adequadas e treinamento para as populações saírem da área de risco em tempo real. Um exemplo que tem, só para eu finalizar, que nós precisamos aprender com o direito comparado, um exemplo que Portugal nos ensina e que nós já aplicamos na lei de barragens, de segurança de barragens do Brasil, é a chamada zona de autossalvamento, que não ocorreu à época de Mariana nem de Brumadinho, que é uma área que não pode ser ocupada para que as pessoas tenham tempo para saírem da zona de impacto num tempo suficiente para não serem atingidas. O mesmo conceito em Portugal é aplicado para inundações e deslizamentos, estabelecendo que deve haver uma área não ocupada e as áreas que forem ocupadas deve haver toda uma estruturação para que elas possam ser desocupadas a tempo adequado. Não esqueçam, essas cidades muitas vezes são alertadas, o CEMADEM alertou esses municípios de forma antecipada dos riscos e da vulnerabilidade. Delto, obrigada. O papo foi maravilhoso, é utilidade pública, é um assunto que tem que ser debatido, aquecimento global, clima. Muito obrigada. Eu quero deixar com o senhor 30 segundos para cada um, para falar, fique à vontade, para falar com nossos governadores, nossos deputados, nosso prefeito do estado de São Paulo. E só para finalizar o nosso programa LESP Cidadania, aqui na LESP tem um projeto em tramitação da deputada Marina Elou, que fala que decreta no estado de São Paulo efeitos climáticos, né, que precisa mudar essa realidade. Nós estamos em estado de emergência. Tá bom? Fique à vontade, o espaço é dos senhores. Professor, fique à vontade, professor Carlos. Então, só queria a mensagem a todos os deputados da Assembleia Legislativa. Por favor, entendam
A emergência climática, ela chegou ontem, nós todos vivemos. Um bebê que nasce agora, ele vai enfrentar 7 vezes mais ondas de calor do que eu, que nasci em 1951. Vai enfrentar 4 vezes mais eventos extremos como eu. Então, não tem volta. Mesmo com sucesso no Acordo de Paris, a temperatura 1,5 grau, esses eventos vão acontecer. Há que haver um marco legal no Estado de São Paulo de proteger todas as populações, de proteger toda a vida, a biodiversidade, tudo. Nós não estamos avançando. Políticas públicas de aumentar a resiliência de toda a população, da agricultura, da biodiversidade, é muito urgente. O que aconteceu no litoral norte de São Paulo vai acontecer cada vez mais. Então, vamos nos preparar, aumentando muito a resiliência de toda a população, de todo o setor econômico, da agricultura e de toda a nossa biodiversidade. Obrigada, professor. Carlos Delton, fica à vontade. Eu vou na mesma esteira do professor Carlos Nobre e dizer aos deputados com muito respeito, com muita admiração, e a responsabilidade hoje dos poderes públicos brasileiros, seja ele executivo, judiciário, legislativo, é atentar para o fato de que nós precisamos mapear os riscos, porque não se gerencia risco que não se conhece. Nós já temos uma gama de ciência no Brasil absolutamente competente para mapear esses riscos em nível municipal, estadual e nacional. A partir disso, a nossa legislação já estabelece as premissas que deste mapeamento, os planos diretores e a ocupação das cidades deve ser resiliente, deve ser preparada para resposta a ondas de calor, inundações bruscas, deslizamentos geológicos. Cada um desses riscos, eu tenho uma estratégia para lidar, onde a Defesa Civil e as outras instituições devem agir imediatamente e agem diariamente, imediatamente. Mas a palavra de ordem num cenário de emergência climática é prevenção. E não mais apenas e tão somente resposta depois que um evento ocorre. Nós estamos enxugando gelo ano após ano e debatendo esses assuntos de tamanha importância apenas após a ocorrência desses fenômenos. Obrigado e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado. Saudação. O Alesp Cidadania fica por aqui. E para rever esses programas, acesse o canal do YouTube, Rede Alesp. Tchau!